Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira edição do Vozes para Deus podcast aqui na M2 Produções. Hoje eu estou bem acompanhado, mesa cheia. Vamos bater muitos papos aqui hoje, falar muito, né? Meu amigo aqui, eu conheci o rapaz um dia desse, eu chamo de meu amigo. Tá vendo como é que funcionam as coisas aqui? Alexandre, tudo bem, Alexandre? Como é que vai? Vamos conhecer um de cada vez aqui. Vamos lá. Tudo bem, Rony. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu estou acreditando que vai ser uma tarde incrível. Vai ser um momento especial. A Rita está sentada aqui do lado do Alexandre. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. E eu creio que Deus fará muitas coisas através da vida de vocês. Olha que bacana, já começa desse jeito, hein? E tem um rapaz aqui do meu lado que tá tímido, diz que é tímido, é nervoso. Quando o rapaz é assim, diz que é muito talentoso, né? Fala bastante, né? E aí, Edgar, tudo bem? Pois é um prazer estar aqui também, é um privilégio. Esperamos que Deus faça a vontade dele aqui hoje. É isso aí, estamos aqui para isso, né? Para conhecê-lo e fazê-lo conhecido, trazendo essa turma aqui. Hoje o pessoal vem da IADA Church, projeto Church, IADA também, né? Que você vai conhecer um pouquinho mais o que é, e é algo bem diferente do que você está acostumado a ver. Mas antes, para começar bem demais aqui esse podcast, louvor, né? Hoje temos aqui, né, os levitas, que se fala, né? Temos aqui pode ser, levitas, os cantores, os louvadores, os tangedores. Isso, tem vários nomes, né, que é dado para os louvoro. Lá vocês conhecem como o quê? A gente chama de músico. De adorador. Pronto, olha, os adoradores aqui hoje junto com a gente. Manda ver, Edgar, tira essa vergonha aí do coração, vai. Amém. Ouvir a tua voz, vulnerável exponho o meu ser, o meu desejo é intimidade, só tenho força quando estou perto de você. Quero te conhecer intimamente, quero te adorar bem consciente, quero te conhecer intimamente, quero te adorar bem consciente. A ti, meu Pai, eu me rendo a ti, meu Pai. Os seus mistérios eram segredos para mim, mas foram revelados pelo teu Espírito. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo, te vejo, te vejo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo, te vejo, te vejo. Mas agora te vejo, te vejo, te vejo. Quero te conhecer intimamente, quero te adorar
intimamente, quero te adorar, bem consciente, com meu corpo, alma e espírito. Eu me rendo a ti, meu Pai, com meu corpo, alma e espírito. Eu me rendo a ti, meu Pai. Uau. Já começamos falando em redenção e intimidade. Uau. Incrível, né? Uau. É o que a gente fala, nada que dá para programar. É isso Vem aí. e acontece. Alexandre, antes de mais nada, se apresenta aí para o pessoal te conhecer Legal. intimamente. Legal. Bom, eu sou Alexandre Silva, eu sou um filho amado de Deus, né? Sou esposo, sou pai, sou pastor, sou empresário, perito trabalhista e de vez em quando eu me meto a vender também. Eu sempre empacoto a minha apresentação dizendo assim, no final das contas eu sou vendedor. Olha aí, ó, tá contratado. Olha o currículo do cara, é grande, hein? Tá contratado aí, M2. Olha, contrata o vendedor aí, meu. E tá, fala um pouquinho sobre você, pro pessoal te conhecer também, menina. Então, eu sou Rita Amorim, filha amada, preciosa, escolhida. E eu sou uma pessoa que está aproveitando, né, todos os momentos que Deus tem preparado para mim nesse novo tempo. Então, Ele tem nos entregado uma palavra que chegou o nosso tempo de anonimato. Ele Então, apareça e a gente que suma, né? Isso. É Que isso seja aí. Ele através de nós, que seja o brilho do Espírito Santo através de nós. Tá certo. Edgar, fala um pouquinho de você aí, menino tímido. Bom, eu sou Edgar, músico, graças a Deus estamos aí nessa batalha de adorar e estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, com esse privilégio que Deus nos deu de adorar a Ele, né? Certo. Então o privilégio é nos postar diante dEle e eu adorar. E Ele me deu a graça de casar com essa maravilha também, que é... Já começamos com declaração de amor. Ai, ai, Era só pra se apresentar. ai. Produção, faltou o fundinho musical, hein? Ó, não, agora fala um negócio pra mim, Alexandre. Geralmente quando o cara faz isso é porque um dia antes deu uma pisada de bola. Isso não aconteceu não, né, Edgar? Fala, não, vou agora Fala fazer aí, uma é declaração. padrão, fala. O clima do amor está no ar, né? Legal. Tanto de Deus, quanto do casal, quanto de nós aqui, uns para os outros. Eu, antes de começar, né, o pastor Alexandre estava falando aqui para o pessoal, falou, ó, canta aquela nossa. E eu percebi o pouco, né, que a gente conversamos aqui nos bastidores, que o projeto IADA Isso. tem tudo a ver com o que foi cantado aqui. Isso. Né? A entrega, Exato. o conhecer intimamente. Exato. Fala um pouquinho o que é o projeto IADA, para que Bom, as pessoas entendam. nós vamos falar. O projeto IADA, primeiro é importante a pessoa entender o significado da palavra. Isso, você Muitas... acredita que eu fui procurar no dicionário? E aí, você eu achou? falei, não pode ser isso que tá no dicionário. É? Eu falei, vamos ver agora biblicamente. Aí, biblicamente, o negócio já mudou. Eu fiquei curioso pra saber o que você achou no dicionário. Cara, assim, vou colocar aqui no Google, né? Que a gente vai aqui no Google, inclusive tá aqui nas minhas buscas, IADA com Y, né? Ó, significado de IADA, eu pesquisei mesmo, Legal, não é de brincadeira legal. não. Significado de IADA no dicionário. Jogar fora. Jogar fora. Jogar fora. Exato. Aí depois eu falei, tá, mas jogar fora... IADA com Y. Aí depois eu ou com A, coloquei, tá com Y ainda, ó. Legal. Aí depois eu coloquei na Bíblia. Aí eu Isso. falei, opa, na Bíblia já tá aqui, conhecer a Deus de forma intensa e íntima, né? Isso. Através de movimentos corporais que expressam uma adoração extravagante. Essa é a essência da palavra IADA. IADA é uma palavra hebraica que traduzida, ela significa conhecer a Deus intimamente. É a palavra que aparece pela primeira vez em Gênesis, quando diz que Adão e Eva. Adão conheceu a Eva. É a ideia de conhecer intimamente. Olha que legal. Desde daquele momento em que... Mas também eu não descarto esse negócio do jogar fora. Porque quando você conhece intimamente Claro, Deus, você- automaticamente você joga um monte de coisa ruim fora. renuncia não um é? monte de coisa. Olha aí, ó. Então, o projeto IADA tem esse nome por causa da nossa tendência a buscar a Deus de forma íntima. Tendência essa que eu acredito que deve ser a busca do cristão. Sim. Foi a partir da nossa experiência, né, coisas de anos,
foi uma chamada, a gente acabou entendendo que era uma tônica no nosso ministério, e quando a gente coloca o nome IADA, era só para traduzir tudo aquilo que a gente queria entregar de informação. A essência do ministério que Deus nos confiou está associada à relação pessoal com Deus, à intimidade com Deus. E o projeto IADA, ele se desenvolve a partir de Deus. Porque a gente acredita que assim como nós saímos de Deus, nós vamos voltar para Ele. Que bênção. E todo o trabalho de Jesus ao morrer na cruz do Calvário é para reconectar o ser humano com Deus. E como é que a gente faz isso ou desenvolve esse projeto hoje na cidade de São Vicente? Como ser tricotômicos que somos, trabalhado em 3 esferas, espírito, alma e corpo, a gente acredita que a intimidade com Deus deve cascatear do espírito para a alma e para o corpo, até fazer aquilo que eu chamo de reverbere. É o reverbere espiritual. Você se relaciona com Deus intimamente e isso reverbera na sua alma, reverbera no seu corpo. É um projeto que a gente tem desenvolvido por intermédio de palestras, treinamentos, cursos e também cultos. Toda quinta e domingo a gente tem cultos que é a parte da espiritualidade. Ou seja, o projeto IADA ele vem para conhecer intimamente. A gente costuma dizer que é um projeto de transformação integral. Que legal. Não é aquele negócio que eu vou só no culto 2 dias por semana e acabou. Isso, não. A gente quer disponibilizar plataforma e ferramenta para que essa pessoa seja alcançada espiritualmente, emocionalmente e materialmente. De que forma? Por intermédio das palestras, dos treinamentos, dos cursos e dos cultos. Nesses momentos a gente aborda e entrega os conteúdos que a gente acredita. Todo o nosso conteúdo, Rony, ele é fundamentado nas escrituras. Certo. O que a gente traz de apoio é aquilo que a neurociência demonstra, os últimos estudos da neurociência. A gente traz algumas ferramentas que o pessoal acabou acostumando dizer que é ferramentas de coach, porque os coaches começaram a utilizar. A gente traz tudo aquilo que agrega na transformação pessoal do ser humano. Então, a gente tem assim alguns filtros, tem critérios para utilizar as ferramentas. E qual é o critério basilar? Ele precisa ser temperado e aprovado pelas escrituras. A gente não utiliza nenhuma metodologia. Não é feito de qualquer maneira. Não é o que eu acho e o que eu penso. Sim. Tá associado àquilo que nós cremos, que é fundamentado na Bíblia Sagrada. E aquilo que a neurociência também já explicou. Então, a gente não descarta as ferramentas da neurociência e nem daquilo que chamam de coachismo, porque a gente busca o que de fato dá resultado. Se der resultado positivo, a gente não tem crença limitante para falar não vou usar isso porque isso é de coach, não vou usar isso porque isso é da neurociência, não vou usar isso porque isso é do business. Não, a gente usa todas as ferramentas que contribuem para a transformação da pessoa, desde que ela passe pelo filtro das escrituras. A base é essa? A base é essa. A base é essa, porque tem muita gente, infelizmente, que tem esse certo preconceito com coaches, né? Tem muita gente falando, o cara coach, fala bonito, chora, isso, aquilo, mas isso aí ajuda o que na minha vida? Na sua ajudou? Ajudou. Como? Ajudou. Eu sou um dos pastores que eu não tenho vergonha de falar que eu tive um coach business. Eu tive um coach que me ajudou a ser um homem de negócio que eu sou hoje. E por que eu não tenho problema nenhum de falar do coach ou das ferramentas de coach? Porque eu era um dos críticos, Rony. Olha, você criticava. Eu era um daqueles que, junto da massa ou da maioria, a gente vê os nossos líderes ou as pessoas que a gente respeita falando contra, e você automaticamente já fica impossibilitado de se aproximar porque você não quer desonrar o seu líder. Sim. Só que eu, num certo sentido, fui teimoso e para alguns rebelde. Eu vou ver o que é isso, né? E eu então fui ter as minhas experiências. Eu não acho que vale a pena você querer ter experiência com coisa que já é comprovadamente errada e iníqua. Sim. Mas algo que tem transformação na vida das pessoas, eu quero ter a minha experiência. E onde que eu apoiei a minha decisão de ter a experiência com o coach? Foi em Tomé. Tomé foi aquele cara que foi taxado, ou é taxado como incrédulo, porque Jesus disse, Tomé, você só acredita porque você está vendo? Então, a incredulidade está associada, é sinônimo, né? Tomé é sinônimo de incredulidade. Só que a minha interpretação dessa história é a seguinte, eu acredito que Tomé, ele só queria ter a experiência dele. Porque os discípulos disseram assim, olha, Jesus veio, apareceu,
e você não estava. Jesus e Tomé disse, olha, eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas feridas. Quando 8 dias depois Jesus aparece, Jesus vem diretamente a Tomé e mostra, tá aqui Tomé, toca, vê. Tomé, foi o coach de Tomé. Foi direto. Bom, eu não tenho coragem de fazer essa afirmação, mas dentro do meu contexto, que pode ser feito tranquilamente, me ajuda a entender que Tomé, ele não criticou porque ele não acreditava. Sim. Ele, na verdade, só queria ter a experiência dele. Ó, vocês tiveram a de vocês, mas eu quero ter a minha, eu só acredito se eu ver. Então, no tocante ao coachismo e aquilo que as pessoas ou os líderes, pastores falavam de coach, eu fui um Tomé. Eu falei, não, eu quero ver. Pra eu quero ter a minha experiência. Tá certo. O que me ajudou a entender que quando ele muda de ideia ou se quebranta diante de Jesus é Senhor meu, Deus meu, eu creio que é o Senhor. Tomé, ele não era um cara incrédulo a ponto de que nenhuma questão ou nenhuma resposta era suficiente. Ele era incrédulo até que ele tivesse uma experiência. Precisava ver para crer. Então, no caso do coach, foi muito útil para mim porque eu fui ver. Eu fui ter minha experiência. Eu tenho uma tendência a ser encorajador e eu não me iludo com as fantasias que muitos coaches prometem. Também tem isso aí. Tem isso, claro. Tem que saber discernir, né? De forma nenhuma eu vou dizer que não tem. Não me iludo, mas na minha experiência fez muito sentido porque eu digo que o coachismo, as ferramentas do coach, me ajudou a mudar minha mentalidade no tocante à minha vida material. Que também faz parte da vida do espiritual, ser humano integral. do ser manual. Exato. Do ser manual, da vida humana. Humana. Não é? Exato. Porque não adianta, é como você estava dizendo aqui no início, você cuida do espírito, cuida, mas e o restante? Não é só isso. Exato. Se eu cuidar só do espírito, vai dar tudo certo? Não necessariamente. O espírito tem suas leis, a alma tem suas leis e a matéria tem suas leis. O que eu buscava, Rony, era exatamente isso. Eu era um cara que buscava muito a Deus, orava, jejuava, como eu disse aqui nos bastidores. Pelo menos 6 anos de teologia. Estudei, eu digo que eu sou privilegiado. Eu estudei 1 ano na teologia pentecostal, na Assembleia de Deus, na FATA. Eu estudei 1 ano na teologia metodista. E eu estudei 4 anos na teologia batista, que foi onde de fato eu me formei. Essa bagagem me ajudou a entender que tudo o que eu buscava estava associado à espiritualidade e à fé. Só que eu continuava com algumas crises existenciais, crises emocionais, ansiedade, pânico. Tudo isso eu vivi. Agora, quando eu comecei a buscar as ferramentas do desenvolvimento pessoal no nível da alma, no nível emocional, foi onde eu comecei a ter acesso a ferramentas que na teologia ou na espiritualidade eu não tinha. E eu comecei a checar, porque eu gosto do resultado em si. Sim. Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais resolvido emocionalmente, quando eu falo resolvido, eu estou falando assim, olha, eu parei de me menosprezar, de me sentir inferior. Cresci aqui no Catarina, em São Vicente, quem é de São Vicente conhece. Eu me sentia rejeitado. Quando a inteligência emocional me ajudou a lidar com essas fraturas na minha alma, essas coitadismo, né? Um vitimismo nível máximo. Tipo, pra mim não dá nada certo, pra mim eu tenho que... Vitimismo puro. Eu percebi que fez todo sentido na minha vida emocional. Então eu tava com uma espiritualidade equalizada, equilibrada, tava com uma vida emocional equalizada, equilibrada, só que minha vida material ainda tava pensa. Né? Eu precisava resolver. Não, eu queria. Então, dizimista fiel, ofertante generoso, não era apegado a bens e não fluía. Não fluía, você diz, financeiramente, não fluía literalmente. financeiramente. O negócio estava ruim. A espiritualidade estava boa. Mesmo eu me sentindo... eu orava, jejuava, lia a Bíblia. Eu parei de ler a Bíblia na 5ª vez, quando eu estava vaidoso e Deus chamou minha atenção. Que eu tava lendo a Bíblia várias vezes para só dar carteirada. Eu já li tantas vezes. Eu sei. Eu sei, eu dá conheço. pra perceber quando ele fala os versículos com uma facilidade. Aí coitado, Deus chamou minha não sei nem dessas atenção, coisas. porque eu tava com aquela espiritualidade vaidosa, sabe? Eu tava o ego, que inflou. Exato. Aí deu ruim. Então, tudo fazia praticamente tudo certinho, mas minha motivação lá dentro Tava faltando algo. E na parte material não ia. Até que eu falei, vou estudar, vou começar a ler. Então,
Quando a gente começa a ter resultado material, que é o que evidencia que alguma coisa está acontecendo na sua vida, além do seu comportamento, parece que as pessoas começam a... É como se você... Tem algo diferente. Você pode até ser igual e ser o mesmo nível, mas quando parece que você está ficando um pouquinho melhor, a pessoa já procura um diabo, um demônio, para falar que é prosperidade, é teologia da... E eu fico pensando assim, às vezes é menos trabalhoso você ser escasso. A prosperidade, ela também vem de Deus. Bom, eu creio nisso. Eu também creio, porque assim, pelo pouco que eu conheço, eu nunca vi um profeta ou um escolhido de Deus ali que era pobre, que vivia eu fico na miséria. Pensando, Abraão. Começou Jó. com ele, olha aí. Aí eu gosto de usar a brincadeira do Cláudio Duarte, ele dizia, quer dizer que quando chega na minha vez, eu que tenho que me lascar? Eu que tenho que ser o patinho feio. Então, só para amarrar aí, o projeto IADA, que era ali a pergunta inicial, ele vem para a cidade de São Vicente para trabalhar a transformação e o desenvolvimento pessoal integral das pessoas. O lado humano. Isso, integral. A espiritualidade, a vida emocional e a parte material. A gente trabalha a espiritualidade com teologia, sã doutrina, pelos cultos, é a igreja, é o papel da igreja. A gente trabalha a vida emocional das pessoas que fazem parte desse projeto com as ferramentas da neurociência, ferramentas de coach. E a gente trabalha a parte material com empreendedorismo. A gente ensina a pessoa a empreender. Trata o espiritual, trata o emocional para que ele seja equilibrado e ainda ensina a pessoa a fazer o dinheiro. Fazer o dinheiro. Esse é o projeto IADA. Que bacana. O resultado de tudo isso, quando a gente vai respirar fundo e dizer assim, não, estamos cumprindo nosso propósito, é quando a gente vê uma pessoa que já temos visto, eu posso te dar exemplos. Olha que legal. Olha, eu tô bem, me sinto bem espiritualmente, me sinto bem emocionalmente, pago minhas contas, consigo sair com a minha família, consigo honrar as pessoas e transbordar, ser generoso, ajudar, contribuir. Então esse é o resultado final desse projeto. Então isso é um motor com várias engrenagens que ela tem que estar todas trabalhando no mesmo sentido ali para que nada... A gente usa o termo pilares. Certo. Né? A gente usa o pilar espiritual, o pilar emocional e o pilar material. Então são os 3 pilares que sustentam toda a dinâmica de vida do ser humano. Você pode perceber que qualquer questão da vida está associada à espiritualidade, à emocional ou material. Que legal. Por quê? Legal. Porque o ser humano é um ser integral, é um ser tricotômico. Nós somos 3 em 1. Eu não estou acostumado com essa palavra ainda, não, de tricotômico. Ô, Edgar, quando ele fala isso aí, a gente fica até assustado aqui. Parece, né? Até intelectual, o pessoal, né? Aqui nos estudos, quando ele falou isso a primeira vez, a gente falou, cadê o dicionário? Corre, ainda bem que a gente tem um Google aqui na mão. Mas ele tá aí explicando. É essa hora que eu me acho. Né? Lá. Eu não vou nem me atrever a repetir essa palavra, que eu não quero passar vergonha, porque o povo aqui gosta de ver eu passando vergonha, eu não gosto não. Inclusive, nós temos algumas imagens aqui, né? O pessoal da equipe aí colheu algumas fotos de um evento que você fez lá no espaço. Fala um pouquinho do que foi esse evento, né? Legal. Esse evento a gente chamou de Xaropinho na Primeira Cidade. Foi um evento incrível pelos seguintes motivos. Primeiro porque foi o primeiro evento no nosso novo espaço. Que legal. Que é no centro da cidade de São Vicente. Já fica aí a parte do merchan. É Campos Sales, 222, no centro da primeira cidade do Brasil. Oh, já ele vai falar o porquê de São Vicente, hein? Exato. Aguenta aí. Então, o Edu, que tá aí, é o que manipula o Xaropinho, ele é um amigo que Deus me deu nessa caminhada, vai fazer aí 1 ano e meio, 2 anos, que a gente tem uma amizade interessante. Xaropinho é conhecido nacionalmente, é aquele bonequinho que atua no SBT. E muitas pessoas não conhecem porque não assistem televisão. E eu nesse sentido, eu fico feliz. Aqui você... aqui, Edu, né? Aqui é a Vanessa, minha esposa, e ali é o Edu, que é o que manipula o Xaropinho. A gente fez esse evento para trazer o Xaropinho, que é essa figura nacional, e evangelizar, entreter o pessoal e também dar visibilidade para a cidade. O Edu tem muitos seguidores e a gente acabou fazendo esse movimento para trazer visibilidade para a cidade, trazer visibilidade para o projeto, que é o Espaço IADA, para inaugurar o espaço, enfim.
E no final das Foi a contas... inauguração do espaço, é isso? Foi a inauguração pública do espaço, né? Com o evento. Porque até então não tinha aberto assim. A gente estava mais com o nosso grupo, né? Mas abrindo para o público foi o primeiro momento. Que bacana. E ele usa o personagem Xaropinho para trazer a palavra. Para trazer a palavra. Ele evangeliza, além de trazer entretenimento, né? Ele traz princípios bíblicos, fala de perdão, fala da salvação. Que legal, que legal. Foi muito bom. E a porque criançada o Edu adora, é um né? cristão. Dá pra ver que tem um monte de gente ali. Olha lá a criançada ali, ó. Foi muito legal. A gente gosta, né, de ver o espaço cheio. Não foi o caso. A gente fez uma divulgação relativamente boa, dentro daquilo que a gente poderia. Mas eu fiquei com uma sensação satisfatória porque o propósito maior, que foi amplificar a mensagem, aconteceu. Que legal. Além de ter o time trabalhando, as pessoas servindo e engajadas na visão, isso é muito bom. Que bacana. Em média, quantas pessoas estão frequentando lá? A gente está com um grupo aproximado de 30 pessoas, né, que são o pessoal que a gente chama de nosso time, que está ali conosco. E a gente tem um espaço para 300. Então a gente está com 10% da capacidade. Que legal. Como nós começamos esse trabalho aqui em São Vicente em janeiro desse ano, a gente está feliz com o envolvimento das pessoas, a gente está feliz. E outra, Rony, a gente não tem pressa. É um trabalho mínimo aí de consolidação de 5 a 7 anos. E de fidelidade, que as pessoas venham e fiquem. Exato. A gente entende o processo natural e por mais que o meu perfil me dificulte ao que eu vou dizer, eu estou aprendendo a apreciar a beleza do processo. Não sabe esperar. Eu tenho dificuldade. Eu entendi. Na hora que ele falou, vamos resumir aqui. Eu não falou gosto bonitinho, muito, não. Né? Esperar. Mas eu estou entendendo e aprendendo a lidar com a beleza do processo. A Bíblia diz muito isso, né? Descansa, espera, é que a gente quer atravessar as coisas mesmo. Exato. Agora, o que me cativou foi o que o senhor disse aqui no começo, pelos bastidores, o porquê de ter escolhido São Vicente. Legal. Essa é a nossa paixão e é o que norteia todo o projeto e a visão. Por que São Vicente? Porque eu rejeitei São Vicente. Esse é o primeiro porquê. Quando eu comecei a me desenvolver espiritualmente, emocionalmente, eu comecei a buscar os porquês da minha vida. Por que eu tinha o resultado que eu tinha? Ao invés de criticar meu pai, minha mãe, a favela que eu morei, a cidade que eu morei, eu fui perguntar os porquês. E por que eu rejeitava São Vicente? Eu rejeitava São Vicente porque culturalmente o morador vicentino rejeita a sua cidade. Porque Santos cresce, Praia Grande cresce e São Vicente continua na mesma. E todo mundo busca um defeito e fala, São Vicente não presta. Não presta por causa disso, não presta por causa daquilo. E eu então, na massa social, acreditava que São Vicente não prestava. De tanto ser falado, né? De repente isso eu vai cresci no na nosso bolha. De uma maneira... A engenharia social funciona, viu? Sim. Funciona. Quando você pensa que não, você está inserido acreditando numa coisa que você nem acredita. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a questionar o porquê eu rejeitava São Vicente, eu percebi que eu não tinha construído aquela rejeição. Eu estava fazendo parte da massa. Absorveu. Eu simplesmente absorvi o meu ambiente. A gente costuma dizer que o ecossistema sempre vence. O teu ambiente sempre vence. Se você faz parte de um ambiente de gente escassa, que só pensa que vai dar errado, só vai dar errado. Isso acontece em qualquer lugar, na empresa, na faculdade, porque você está no núcleo. O que o pastor está falando aqui agora é uma coisa muito importante. Porque às vezes você está naquele núcleo de pessoas que ficam, isso é ruim, isso não presta. O negócio é bom, mas de tanto você ouvir que não presta. Foi isso que aconteceu comigo. Então por que São Vicente? Primeiro porque eu rejeitei. E quando eu entendi o porquê eu rejeitava, eu passei a olhar a cidade numa nova perspectiva. Passei 5 anos no sertão nordestino, num vilarejo minúsculo, com aproximadamente 900, 1000 pessoas no máximo, e eu comecei a perceber o quão valioso era a cidade que eu cresci. Foi num momento, eu estava numa conversa com o meu pastor, que pastoreou meu coração, pastor Reinaldo de Sena, da CBP. Eu disse para ele que São Vicente não tinha nada para me oferecer. Olha isso. E ele foi um instrumento de Deus e disse, Alexandre, não se trata... não é sobre o que São Vicente tem para te oferecer, é o que você tem para oferecer para São Vicente. Neste momento virou a chave e então eu comecei a considerar São Vicente como a primeira cidade organizada do Brasil. E eu cresci ouvindo o pastor Jorge Henrique, que é da CBP, falando que São Vicente era a primeira cidade do Brasil e tinha um fator profético aí, por causa da lei das primícias. Então, eu acabei, foi o que eu disse na nossa inauguração, eu herdei um sonho.
Esse sonho não foi uma coisa que eu planejei. Eu herdei, eu ouvi os meus pastores que me criaram, me ensinaram, falando sobre a importância da primeira cidade. Sim. E eu então herdei o sonho e falei, cara, eu vou fazer algo fundamentado nisso. Qual é a ideia? Existe uma lei nas escrituras, que é a lei das primícias, que diz que quando você consagra a primeira parte de qualquer coisa, por exemplo, de um rebanho, significa que todo o rebanho é santo, é consagrado ao Senhor. Diante desta lei, que é uma lei espiritual, eu pensava e ouvia esses pastores que me ensinaram a falar. Uma vez que São Vicente é a primeira cidade do Brasil, logo, se a gente ganha São Vicente ou consagra São Vicente, todo o Brasil é santo, é consagrado e passa a ter uma transformação. Então, eu escolhi, decidi amar a cidade de São Vicente porque eu entendi o motivo pelo qual Deus me fez crescer nessa cidade. Essa cidade é incrível. É a primeira cidade do Brasil. É isso mesmo. Aqui começou, né? Tem um cunho histórico. Tem um cunho profético. Eu fico pensando, cara, é uma cidade onde saiu pessoas de envergadura na nação. A gente vê, por exemplo, eu até brinco, Pelé, Vila Belmiro, Santos, mas cara, São Vicente tá aqui, o Pelé é conhecido mundialmente. E São Vicente do lado. Aqui, eu fico pensando, o Neymar, por mais que ele tenha crescido até, parece, 5, 6 anos na Praia Grande, morou parte da vida dele em São Vicente. Robinho, eu fico vendo vultos na nação que saíram desse lugar. Eu posso contar tantos outros historiadores, professores, arquitetos, pessoas de renome, de história que estiveram aqui. Então eu comecei a entender que São Vicente era, na verdade, um fator profético para a transformação nacional. E hoje eu creio piamente que, de acordo com a lei das primícias, tem coisas que para acontecer no Brasil precisa primeiro acontecer em São Vicente. Então, forte, hein? Eu decidi, se nada mudar, se um anjo não aparecer, se o Deus não aparecer, eu decidi morrer nessa cidade, trabalhar a partir dessa cidade e investir minha vida toda nessa cidade. E a partir dela para o mundo. Então a Iada Church e também o projeto Iada está estabelecido ali na Campos Sales, é isso? Campos Sales, 222, no centro da cidade de São Vicente. Vai lá conhecer, ó, você que está assistindo aí esse podcast, você que está nesse momento junto com a gente, dá uma corridinha lá, vai lá durante a semana, vai quinta-feira, nesse momento, exato, nesse momento a gente está funcionando quinta às 20 e domingo às 19. Nós estamos agora preparando a agenda e nesses próximos dias você pode nos seguir aí, Espaço Iada, São Vicente. A gente vai disponibilizar a agenda da semana para falar de espiritualidade, de vida emocional, inteligência emocional e empreendedorismo. Então, por hora, quinta e domingo. Mas acompanha a gente na rede social, no Instagram, Espaço Iada São Vicente. Lá a gente vai disponibilizar a agenda da inteligência emocional e do empreendedorismo. Que bacana. Tem mais um louvor aí pronto pra gente, Edgar e Rita, pra gente dar uma respirada aqui. Vai lá então. Eu posso sentir um rio de esperança aqui. Eu posso ouvir seus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas, coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos no ermo, rios no deserto, e se precisar
for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Literalmente, né? Coisas novas, a própria Bíblia diz, né? Que Deus transforma novas todas as coisas. Nivaldo Vieira, meu grande pastor e amigo Alexandre, eu acredito nesta visão. Tem também, o Nivaldo comentou mais uma vez, né? Disse, ser humano tricotômico. Eu falei que era difícil falar essa palavra, tem que ensaiar isso aí, ó. O Nivaldo é o Júnior Brandão, ele é o meu coach business. Olha ele Ele aí, é ó. meu amigo, ele é minha ovelha, mas eu respeito a envergadura dele nos negócios e ele fala ao meu coração nos negócios. Olha aí, ó, tá vendo? Deus usa Ele de é um todas as consultor maneiras, né? empresarial. Que legal. Vanessa da Silva, acreditamos na transformação da cidade de São Vicente. Essa é minha Esse esposa. louvor aí, ele tava já premeditado? Já tava ou foi isso? Não, foi aqui? Isso foi aqui. Sabe uma coisa que eu Vocês vieram gostaria? conversando junto no caminho, né? Não. Sobre isso aí, não, né? Era Tá só vendo? Iada, né? Conta um pouquinho, conta rapidinho só como que nasceu aquela primeira canção nossa, que é uma canção autoral. É de vocês? É nossa, é do nosso projeto. Que legal. Que eles compuseram. E pra ouvir essa música outras vezes, como é que faz? Nós vamos gravar, né? Só na- Nós precisamos de uma estrutura. Já tá viu? gravado Sim, aqui, é. ó. Olha lá a carinha do nosso produtor. Ela ainda lá. não foi gravada, a gente precisa produzi-la. E você está convidado a ter o privilégio de produzir nossa música. Olha aí, aqui é isso, olha lá. Aí sim, hein? Bom, hein? Olha lá, tá os Olha lá, dois com eles vergonha, tão brigando. ficam jogando por... Tirando para o ímpar. Fala, Edgar, você tá falando um pouco, vai. Fala um pouquinho. Então, depois que o pastor me comunicou a visão, aí eu tive assim, tipo uma revelação de Deus sobre essa música. Então ela veio quase que completa, a letra, a Com melodia, presente. Aí depois eu só apresentei, a minha esposa ajudou com os ajustes, e saiu aí sintetizando mais ou menos a ideia Claro. do projeto. Eles resumiram, eles sintetizaram a nossa visão com essa canção. E eu não sabia disso, tá vendo? E quando vocês cantaram o que eu falei, que tinha tudo a ver, ó, tá vendo? Tudo a ver, É porque é Exato. sinal que Comunicou bem. comunicou bem, Comunicou transpareceu a visão. bem o que quer dizer. É isso Tem mesmo. tudo a ver, né? Boa canção, né? Não adianta só cantar Exato. bem, tem que ser uma boa canção Exato. também, não é? E a gente está acreditando assim, nós honramos e respeitamos o ministério americano, que durante muitos anos influenciou o Brasil e as nações, mas nós queremos cantar nossas canções. É porque tem muitas igrejas que só cantam músicas, né? Já com autorias. Essa é de você. Mas o culto de vocês é só com música de autoria própria ou não? Por hora não, né, Richard? Por hora não. Mas vai pode ser. chegar esse momento. Que legal. A gente que legal. respeita muito e cantamos, tá? Outras músicas, respeitamos a unção desse pessoal. É que a gente acredita de fato que Deus derramou uma unção especial sobre os nossos músicos e a gente vai cantar nossas canções. E como é que é feito o corpo de música lá? É só vocês dois? Tem mais? É uma banda com Por enquanto. Enquanto a banda é essa aqui. Por enquanto são vocês dois. Que legal. E fazem muito bem feito. Tá entrando um baterista, filho do pastor. É, Isso por enquanto É um projeto que realmente está nascendo aqui. sim. Está nascendo. Mas você não começou aqui. Isso começou há muito tempo atrás. Exato. Fala um pouquinho desse tempo que você passou lá no Nordeste. Ah, muito legal, cara. Antes de falar do Nordeste, eu preciso honrar a CBP. CBP é a Comunidade Sim. Batista da Paz, tá aqui na Anita Costa. É a igreja que eu cresci. Eu digo que lá, eu cheguei lá com 11 anos, no ministério lá no Catarina. Eles tinham uma obra missionária, eu me converti lá. Quando, com 13 anos, eu me batizei. E com 14 anos eu desviei.
Fiquei 4 anos desviado. Aí, quando eu me reconciliei, eu voltei para a mesma igreja, que é a CBP. Eu nunca tinha feito parte de outra igreja. Então, eu digo que eu conheci Jesus lá, desviei de lá, voltei para lá. Aí, comecei a liderar, me tornei pastor lá, tudo lá. Então, foi a minha... Você se desviou daqui, então é aqui que eu vou mostrar que é o que manda na sua vida. Então, assim, eu devo honrar a comunidade Batista da Paz, pastor Jorge Henrique, pastor Reinaldo, né, que veio a falecer, pastor Márcio, pastor Jades, tem agora o pastor Rodrigo, Juarez, pastor Emanuel, tem um monte de pastor. Eu honro essa igreja, honro esses pastores, porque foi onde eu cresci. Certo. E esta igreja que me enviou para o sertão, para que eu e a minha família implantasse uma comunidade Batista da Paz lá, num vilarejo. Então, eles que foram instrumentos de Deus para nos capacitar, investiram na nossa vida teológica. E foi incrível. Eu costumo dizer assim, eu nunca vi um missionário ter sido tratado como nós fomos tratados pela CBP. Nunca nos faltou nada. Então nós ficamos lá pelo menos 4 anos implantando essa igreja. Essa era a nossa missão. Implantar, fundamentar a igreja, preparar o próximo líder, o próximo pastor. Certo. Ficou lá o pastor Cláudio. A gente também foi instrumento de Deus para ajudar outros líderes lá. A gente estabeleceu a igreja, a gente ajudou a criar o corpo mínimo da música, a gente administrava, discipulava, fazia de tudo um pouco. E a gente, depois de fazer tudo isso, depois desses 4 anos, com percalços, tá? Com problemas, eu errei pra caramba também lá. Teve muita coisa que foi legal, mas teve muita coisa que eu não fazia igual, ou não faria igual. E de 2016 a final de 2019 nós ficamos no sertão. Lá a gente pastoreou, serviu a igreja, servimos a igreja da região, fizemos conexões e projetos que existem ainda hoje, a gente ajuda alguns projetos. E veio pra cá e deixou tudo andando lá. Eu digo que não foi tudo, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Certo. Teve muita coisa que depois da nossa saída, o pastor Cláudio Matos, que está fazendo um trabalho excepcional, aprimorou, melhorou, inclusive implantou uma outra igreja já. Já está crescendo. Em Timorante. Então a gente só agradece a Deus porque a gente teve uma participação mínima, mas tivemos. Então tudo que nós conseguimos fazer, nós fizemos. Mas de fato o Cláudio está fazendo um trabalho excepcional e em muitos aspectos melhor do que o nosso, essa é a verdade. Pastor, como aqui no Vozes para Deus a gente também fala para muita gente que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida, eu procuro muito falar sobre o amor de Deus. Legal. Porque ele é um amor incrível e que a gente não consegue medir esse amor. Legal. Que é o que nos atrai para ele, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu amo Deus, mas peraí, antes de você amar a Deus, ele o amou primeiro. Exato. E eu percebo que com essa bagagem que o Senhor trouxe para São Vicente, junto vem muito desse amor de Deus. Mesmo que você tenha tenha passado por muitas dificuldades para entender tudo isso, porque você falou aqui para mim de crise de ansiedade, crise de existência. Quantas pessoas no mundo de hoje em dia estão sofrendo essas crises e sendo julgadas por isso, né? Você está sofrendo de ansiedade por causa do seu pecado. Você não ora. Entendeu? Existe esses dedos que são apontados. E aqui no nosso bate-papo, né, tem umas chavinhas que vão virando e eis aqui uma chavinha. Eis aqui uma chavinha que poderia alguém ter chegado lá falando, Alexandre, você está passando esse aperto aí por causa disso, porque você não ora. Não, muitas vezes a gente está passando esse aperto não é porque Deus quer que a gente passe esse aperto. É porque a gente não fez a nossa parte. Exato. É isso que está sendo tudo falado aqui. Que Deus, ele é amoroso, foi o que ele fez na sua vida, né? Com todo o amor que ele tem, ele fez você enxergar que, Alexandre, a sua espiritualidade tá boa, cara, você já fez faculdade, você conhece a Bíblia de qual é salteado e agora tá faltando o que aí? Foi quando ele te deu aquele sacudidão. Exato. E hoje você tá aqui dando esse testemunho, que você poderia continuar sendo aquele menininho lá, que ficou lá choramingando, quem sou eu, porque eu sou eu, Deus, o Senhor está comigo, agora não está, qual é a sua? Porque é a primeira coisa, né? Sim. Basta dar um tropeção na vida, que o que a gente faz? Deus me esqueceu. A gente quer responsabilizar alguém. Quem é responsabilizado no caso? Geralmente é Deus, quando não tem resposta, ou é a gente mesmo. Deus, ele já nos deu a salvação.
Né? É como diz lá nas cartas de Paulo. Até hoje ninguém sabe o que era aquele espinho na carne que ele estava sentindo, que pode ser qualquer coisa. Sim, sim. A sua ansiedade, aquele momento ali de aflição que você estava sentindo era um espinho na carne. Até hoje ninguém sabe o que era o espinho na carne de Paulo. Cada um tem o seu espinho na carne. Quando ele foi orar a Deus, Deus falou o quê? Falou, amigo, a minha graça te basta. Então é nisso que a gente tem que se apegar. A gente gosta muito de pedir, Senhor, eu quero, mas você tem levantado da cama para sair? Você tem levantado do sofá para sair? Você tem procurado estudar, tentar entender de uma forma humana? Porque sim, temos, como está sendo explicado aqui pelo pastor Alexandre, tem um lado espiritual? Tem. É o que precisa ser tratado em primeiro lugar e a entrega total. Mas existem as demais coisas, né? Claro, existe a ação, existe o mover, existe o... Se o Alexandre não tivesse corrido atrás de estudar, de procurar uma melhora para a questão de vida que ele estava hoje, será que hoje a Iada Church ou o Projeto Iada existiria? Que é um projeto que com certeza vai tocar muitas vidas, porque não é um projeto apenas de 2 dias de culto por semana, pelo que eu acabei de entender. É um projeto que você quer envolver a pessoa ali em período integral e ter ela junto com você, para que essa pessoa futuramente não possa vir a desviar. Isso. Por que ela não vai desviar? Porque ela tem um atrativo. E todas as faixas etárias, né? A gente tem a pretensão de alcançar desde a criança até o idoso. Que bacana. Porque ser humano é ser humano. É um desafio, a gente sabe disso, e a gente vai precisar de muita mão de obra, pessoas voluntárias com seus dons e talentos, mas está no nosso radar. Nada é por um acaso. Você vê que eu não fui lá atrás de você, você não veio aqui atrás. Exato. Foi um amigo em comum que falou, tem um amigo, dá pra você apresentar ele lá no podcast. Eu falei, pra já. O que eu falei pra ti lá na mensagem? Eu falei, foi Deus que mandou. Ele até brincou comigo. Ele falou, tá recebendo as ordens. Eu falei, porque tá na minha vida quem manda é Deus, não sou eu. E como a gente falou muito aqui de São Vicente, de projeto, tem um projeto bacana também, porque o Vozes para Deus ele vai na rua também, não fica só no estúdio aqui não. O projeto Vozes para Deus foi esses dias no projeto Catuense, né? Projeto Desportiva Catuense, que é o que o senhor falou. Tem os meninos lá que praticam lutas, artes marciais, e tem meninos de lá que já estão em campeonato brasileiro. Uau. E a gente foi lá de pertinho conferir isso, porque eles fizeram um dia lá voltado para as crianças lá da área continental de São Vicente, que o projeto Vozes para Deus foi até lá levar um pouquinho de alegria, de animação, brincadeira. Põe a matéria aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais também da Catuense. Legal. Parece que o áudio não está saindo, mas não tem problema, é assim mesmo. Acontece. Agora, pelo menos, eu sei como é que Faustão se sentia, né? Quando ele falava, ô louco, bicho, ficava olhando pro relógio, lendo um papelzinho. Ao vivo é assim mesmo. Aí ele criou o Ô Louco. Ô louco mesmo, sabe, pra não falar outra coisa, acho que ele criou o louco. Mas aqui temos uma equipe altamente profissional, agora vai? Agora foi, olha lá, desde o início, lá pro pessoal conhecer a Catuense. Um projeto... um projeto muito bacana, viu? Legal. Ele atende lá as crianças, os jovens. O pessoal tem uma história bacana lá, vale a pena conhecer. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Júnior da Catuense e agora, através desse vídeo, eu vim mostrar para vocês qual é o trabalho que a Catuense faz aqui no bairro do Quarentenário, aqui em São Vicente, na área continental. A Catuense faz um trabalho social e também esportivo através do Muay Thai, que a gente faz o Muay Thai Kids com as crianças nas segundas, quartas e sextas, das 6h30 às 7h30, e também fazemos um trabalho com jovens e adultos a partir das 7h30 às 8h30 da noite, nesses dias também, junto com o trabalho das crianças. Fazemos um trabalho de esporte de boxe e também de submission nas terças e nas quintas, das 7 horas até as 8h30, e das 8h30 até as 9h30 aí nós fazemos o submission. E hoje a gente está realizando aqui o Dia das Crianças, né? Seria outro dia, nós teríamos feito o dia 9, mas condições imprevistas, mas graças a Deus, hoje no dia de nós conseguimos fazer para as crianças. As crianças saíram daqui hoje felizes, saíram daqui realizadas, porque é o sonho da criança, né? Brincar, se divertir, apesar de tudo, de todo esse contexto, essas crianças hoje puderam ter um dia maravilhoso só delas. Então, esse é um pouquinho que a Catuense pode proporcionar para os moradores aqui do bairro. Legal.
bacana ver um projeto social, tinha muita criança lá, tinha muita criança bacana, a gente conseguiu de alguma forma levar a palavra de Deus lá e o pessoal se divertiu, foi um dia sensacional, né? Quem sabe a gente não pode fazer um projeto IADA aí, olha aí, marcar um dia aí pra gente fazer esse projeto bacana de levar brinquedo para a criançada, porque é na infância que começa tudo, né? O próprio Jesus diz muito isso na Bíblia, né? Ai de quem mexa com as crianças ou quem faz com que a criança se desvie do caminho. Isso vem da responsabilidade dos pais, é claro. E a própria palavra nos diz que se a gente colocar a criança no caminho do Senhor, ela nunca vai se desviar dele. Bom, o tempo passa aqui numa velocidade muito grande. Antes que a gente vá terminando, né, esse podcast, vamos pedir mais um louvor aqui dessa dupla para brilhantar aí o nosso dia, porque o louvor ele toca na alma, né, pastor? É uma das áreas que mais fala comigo. Grande é o Senhor em mim. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É isso aí, o dom que Deus deu, né? Não tem como não dizer que é um dom de Deus, né? Opa! O dom, olha aí, ficou até nervoso. Fica nervoso não, pastor. Tá Calma quebrando aí. tudo aqui já. Desculpa aí, Marco. Daqui a pouco você vai dar conta. Fique em paz, acontece, é tudo protegido aqui. São dons maravilhosos, né? O dom do pastoreiro, o dom do louvor, o dom da ministração, da palavra. E esse é o dom que Deus nos deu e hoje aqui está permitindo a gente usar esse dom para engrandecer esse Deus que veio hoje aqui mostrar que você também tem que cuidar das áreas psicológicas e das áreas humanas
para que você também consiga se concentrar aí na área espiritual. Claro. Pastor, uma palavrinha final. Fala como é que o pessoal encontra aí mais uma vez a Yada Church e também o Projeto Yada, para que quem estiver assistindo aí realmente quiser ser tocado ou quiser lá também, a pessoa que já está no caminho, de repente quiser ir lá assistir uma palestra dessa, ter um conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Exato, né? Fica à vontade. Legal. Eu estou bem feliz pela oportunidade. Tive percebendo aqui o nome do programa, Vozes para Deus. Eu quero dizer que vocês estão cumprindo o propósito, porque não estão dando voz para o Alexandre, ainda que seja uma importância, e eu entendo, tá? O meu papel aqui hoje, o papel do Edgar, da Rita, mas de fato é dar voz para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, Amém. em última análise, é voz para Deus. Então, parabéns por cumprirem o propósito de vocês com aquilo que Deus tem entregado para vocês. Bom, você que nos assiste, quem sabe você assistindo ao vivo ou vendo numa gravação, estando em São Vicente ou não, você pode tanto participar como também contribuir com o nosso projeto. Estando em São Vicente ou região, você pode participar nas palestras, nos treinamentos, nos cultos. E para você ter acesso, tem o Espaço Yada São Vicente, que é o Instagram onde nós vamos colocar ali todas as informações relacionadas ao projeto em si. Por que nós entendemos que ali é um espaço e não necessariamente o templo ou o prédio da igreja? Porque a gente quer fazer desse espaço um espaço multiuso. A proposta geral é usar o espaço para servir a nossa cidade. Essa é a proposta central. E às vezes eu entendo que pode confundir um pouquinho as pessoas. Tá, mas é a igreja, não é? A igreja Yada Church existe e você pode seguir também a igreja. É Yada Church, o Instagram da igreja. Só que a gente se encontra no espaço. Então, a igreja é uma coisa, o espaço Yada é outro. O espaço Yada, ele existe para servir a cidade e serve também à igreja. Então, como igreja, nós nos encontramos no espaço Yada. Por isso que eu quero aqui só estabelecer esses pontos. O Instagram do Espaço Yada São Vicente é onde nós vamos entregar as informações e a agenda de tudo aquilo que nós vamos fazer para servir a cidade. Certo. O Instagram da Yada Church, ali vai estar todas as informações relacionadas à igreja. Então, eu sei que pode ter um desafio aí de entendimento, vai fazer confusão, é igreja, não é. Veja, pensa no espaço como um espaço multiuso. Essa é a ideia, em que a igreja se reúne também ali. usa lá. É isso. E nós queremos, então, se você tem alguma dificuldade espiritual, nos procure. Alexandre, às vezes as pessoas falam assim, não durmo bem, ouço voz, enfim. Se eu ouvir voz, eu saio correndo. Sai fora. Tem aqueles problemas de cunho espiritual, não é? Bom, nos procure, sim, sou pastor, não sou só empresário. Alguns já estão me rotulando como coach. Se quiser me tratar como coach, me trata também, mas me paga como coach. Epa, toma aí, tá pensando que é de graça? Só tomar o nome de coach, mas não ter dinheiro de coach, aí não é justo, né? Não me paga, né? Então, assim, se você tem problemas espirituais, nos procure. Tô com um problema que eu tô com a sensação que é emocional. Nos procure. Nós temos ferramentas para lidar com isso. Não somos psicólogos, eu não sou psicólogo. Quando percebo que é alguma coisa que não faz parte da minha alçada, eu transfiro para quem tem capacidade. Conheço bons psicólogos. Agora, tô com problema material, que geralmente é o tchan da parada aí, né? O que o pessoal, os mais conservadores ou tradicionalistas lá, tá vendo? Agora vai falar da parte da prosperidade. Você tá com problema material também? Não tá conseguindo engatar a sua vida? Bom, não ganha o dinheiro que você gostaria de ganhar, não tem o emprego que você gostaria de ter? Nos procure também. Nós queremos te ajudar a empreender. Nós atuamos nessas 3 áreas, espiritual, emocional e material. Não significa que sabemos tudo. Agora, o que nós temos de informação e o que nós temos de resultado, nós vamos entregar. É isso aí. Nós não vamos reter nada. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui. As portas estão abertas para quando quiser voltar de novo. Um grande abraço lá à esposa, todo o pessoal que está acompanhando aí.
E aí, dona Rita, o que tem a dizer de final? Quiser mandar um abraço para alguém, orar por alguém, colocar o nome de alguém aí também, intenção, fica à vontade. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de estarmos aqui compartilhando da mesma fé com vocês. Amém. Isso é muito bom. Amém. Obrigado por ter trazido aí o dom, né, que Deus te deu aí da voz. E o Edgar também, o dom aí. O rapaz está dedilhando o violão desde o início da voz. Todo. Esse fundinho que você ouve é o tempo todo. É ao vivo, gente. O cara tá aqui no violão, não sei como é que aguenta. Fala aí, meu irmão. Então, foi um privilégio. Vocês estão de parabéns, o programa é muito bom. Voz para Deus é o que está faltando aqui no nosso país, né? Mais espaço para isso. Então, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Agora, aproveitando a situação, eu vou... Não, o quê? Um fundo de música assim ao vivo. Não é todo dia que a gente tem. Use e abusa. Vamos a uma palavra final aqui, que a gente sempre tem, né? Uma palavrinha final, deixar uma reflexão aí durante a semana, além de tudo que foi dito aqui, ao som do violão do Edgar. Hoje, a inspiração está no livro de Atos, capítulo 12, no verso 27, que diz assim, ó: de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. A pergunta que eu te faço hoje, ó, chega a arrepia isso, hein? A pergunta que eu te faço hoje: qual a corrente que está te aprisionando? É uma corrente de falta de perdão? É uma corrente de falta de trabalho? É uma corrente de ansiedade, de depressão? É uma corrente de qualquer coisa que possa estar te prendendo. No caso aqui de Pedro, eram correntes verdadeiras que ele estava preso por ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas nos dias de hoje, a nossa corrente, a maior dela, é sentimental. As maiores correntes que nos prende hoje são sentimentos ruins, coisas que querem nos manter aprisionados numa masmorra onde a gente nunca vai ter essa esperança. É aí onde eu apresento para você Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que tem esta chavinha que pode chegar nessa algema hoje que te prende, virar ela e te libertar dela. Seja o que for a sua algema, seja o que for hoje a sua prisão, tem aqui o exemplo de Pedro, a qual viu um anjo libertando ele sem acreditar. Ele só acreditou que o anjo tinha libertado ele quando ele já estava na rua. Porque quando ele viu o anjo quebrar as correntes dele, abrir as trancas, levar ele para a rua sem que nenhum dos guardas via, ele não acreditava, ele só acreditou quando estava na rua. Então seja você assim como Pedro. Entregue as suas algemas, entregue a sua prisão para Jesus Cristo. E deixe que Jesus Cristo liberte você desta prisão, seja ela qual for, porque Ele tem o poder de entregar tudo isso a Deus, te dar a salvação e te libertar dessa prisão. Que você tenha uma excelente semana. Não sei quando que você vai estar assistindo isso aqui, mas seja quando for o dia, que Deus possa usar essas vozes para tocar a sua vida e te mostrar que você não está só. Isso não é o Rony que está falando. Isso é promessa de Jesus Cristo. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Muito obrigado, boa semana. Obrigado M2 Produções, a você que assistiu, a todos os convidados e até o próximo Vozes para Deus aqui na M2. Valeu. Tchau. Obrigado.